Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Semibreves. Esse é o episódio 13, onde vamos fazer exercícios de percepção de tétrades. Meu nome é Pedro Janquizuri e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima. Olá, gente. Vamos que vamos. Daniel, esse é um episódio muito importante na nossa história, porque ele é o episódio 13, mas ele não é importante pelo que você está pensando. Atingimos a nossa maioridade, é isso? Tirando qualquer teoria da conspiração sobre quem nos financia, o episódio 13 é muito importante porque eu vi em algum lugar, que eu não sei agora onde é e nem se isso é verdade, mas eu vi que a maioria dos podcasts acaba antes do 13º episódio. Pois é. Então, chegamos ao nosso 13º episódio, o que significa que provavelmente nunca mais vamos acabar. É isso. Então, seguiremos ad eternum. Vocês estão aí presos com a gente pro resto da existência. Para o desespero dos nossos detratores. Muito bem. Então, muito obrigado a todo mundo que ajudou a gente a chegar até o 13º episódio e, se tudo der certo, a ir muito além dele ainda. Eu me sinto muito mais adulto nesse momento. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Não me sinto. E nem pretendo. Não me sinto, não é mentira. Aliás, não fala isso não, que dá até um arrepio, dá uma coceira. Coceira. E se você quiser ajudar a gente a continuar nessa caminhada, continuar crescendo, compartilhe esse nosso podcast. Você pode fazer isso compartilhando no nosso site, www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o áudio e o material de apoio direto no post do nosso blog. Além disso, em todas as redes sociais, nós somos o SemibrevesPod, em especial no Instagram, onde a gente interage mais com a galera e onde a gente faz toda semana exercícios relacionados com a matéria do episódio daquela semana para você continuar os seus estudos durante as nossas pausas. E nós queremos ouvir de você. Quais são suas dúvidas, quais são suas críticas, seus elogios, suas sugestões, quais assuntos que você espera que a gente aborde. Tanto nas redes sociais, você pode fazer isso em qualquer um desses canais, ou então pelo nosso e-mail semibrevespodcast@gmail.com. Nós ficamos muito felizes com cada feedback positivo ou negativo e mais felizes ainda quando a história nos surpreende, quando você alcança pessoas que você não imagina, em países em que você não imagina e em idiomas que você não imagina. Muito obrigado pelo feedback, pela companhia de vocês. Sem vocês não tem a menor graça. Verdade. Temos ouvintes internacionais, né? Um deles entrou em contato com a gente essa semana pelo Instagram, o Yehudi, me desculpe se a pronúncia não é essa, que disse que acompanha a gente estudando tanto teoria quanto português. Multitask o moço. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente fala aí, porque tem gente anotando. Pois é. E, inclusive, pelo tracking dos episódios, a gente consegue ver, a gente tem ouvintes na Irlanda, na França, né? Já estamos internacionais a esse ponto. Além de adultos internacionais. Olha que beleza. Você vê só? Muito bem. Então, vamos para o nosso assunto principal hoje, então? Vamos para a matéria, enfim. No episódio anterior, nós fizemos exercícios teóricos de tétrades sobre como formar todas as famílias de tétrades que a gente tinha estudado no episódio 11. E nesse episódio, nós vamos treinar a percepção auditiva dessas tétrades. Mas nós não vamos treinar todas as famílias que a gente estava estudando até agora. Primeiro, por um motivo de tempo, né? Que o episódio anterior, inclusive, ficou bem mais longo do que a gente costuma aqui. E depois, por uma questão didática mesmo, que treinar todas as famílias de tétrades de uma vez é uma tarefa hercúlea que não é razoável que a gente espere que todo mundo consiga acompanhar. Então nós vamos dividir essas tétrades. Essa primeira parte do estudo a gente vai focar nas famílias de tétrades que são formadas a partir da escala maior. Sem entrar em muitos detalhes sobre como isso acontece, porque isso é um assunto para um episódio posterior, mas essas 4 famílias vão ser a tétrade maior com sétima maior, a tétrade maior com sétima menor ou tétrade dominante, a tétrade menor com sétima menor e a tétrade meio diminuta. É isso aí. Essas são as 4 famílias de tétrades que nós vamos usar no tão afamado campo harmônico maior, aquele que sai de dentro da maior delas, a escala maior, a referência maior do estudo de harmonia, de onde sai tudo aquilo que a gente vai estudar daqui por diante. Ficamos então com as 4 em princípio. Isso não quer dizer que a gente vai ignorar as outras famílias, não é isso. É que a gente vai fazer um estudo posterior, porque, como Pedro já disse, a quantidade de material é imensa.
imensa mesmo. Então a única forma que a gente encontra de ir estudando isso é comendo esse elefante por pequenos bifes, entendeu? Vamos cortando em pequenos segmentos o conhecimento e administrando e sorvendo essas famílias por pequenas partes, certo? A compreensão lógica de todas as famílias de tétrades é um pouquinho mais tranquila, mas quando a gente fala de percepção auditiva, a gente vai começar a falar de certas nuances que são difíceis de perceber num primeiro momento. Então o que a gente faz é a gente se acostuma bastante com essas 4 primeiras famílias, para a hora que começar a surgir as pequenas diferenças, elas saltem no nosso ouvido com mais facilidade. Esses sabores, assim como a gente fez com as tríades, os sabores das tétrades vão ser muito distintos, então nós vamos aprender a salvá-los dentro da nossa memória e associar à medida que eles aparecerem pra gente. Primeiro melodicamente ascendente, depois harmonicamente e posteriormente descendente, combinando com outros tipos de exercícios, certo? Muito bom. Vamos cair para dentro, então? Vamos nessa. Vamos começar relembrando as 4 famílias. Tétrade de sétima maior, tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior. Então, listen. Mais uma vez. Um caráter bem aberto e consonante, né? A gente pode perceber aquele caráter consonante aberto da tríade maior, apoiado ainda pela sétima maior, que vai confirmar essa característica dela, né? Por assim dizer. Muito bem. Então vamos agora para a outra família. A tétrade de sétima dominante, ou a tétrade maior com a sétima menor, com a mesma tônica ainda. Vejam vocês que ela tem um som muito mais misterioso. Vamos por aqui primeiro, Pedro? Vamos fazer um estudozinho com as duas, depois a gente vai incluindo os outros pepinos? Vamos lá. Então vamos nessa. Bora lá. De novo. Muito bem, então pensando só na sétima, a gente pode analisar esse intervalo sozinho, né? Quando a gente pensava no intervalo das sétimas, a gente tinha ou aquele super-homem, ou a opção da sétima menor, era aquele acorde do Curtindo a Vida Doidado. Do Twist and Shout. Do Twist and Shout, que é exatamente esse acorde, né? O maior com sétima menor. Então a gente completou essa referência agora, né? É ele mesmo. Que é esse aí, o maior com sétima menor. Ou, para os íntimos, acorde de sétima dominante. Muito bem, sigamos. Mais uma vez. Esse já tem uma cara bem mais confortável, bem mais consonante, com essa sétima maior na ponta. Então, um acorde maior com sétima maior. Exato, muito bem. Acho que a gente pode incluir as outras duas famílias. O que você acha, Pedro? Vamos já incluir. Vamos lá, então. Vamos dar só uma pequena relembrada. O menor com sétima, então. Terça menor, quinta justa e sétima menor. Escuta aí. E o famoso meio diminuto, é a tríade diminuta, a tônica terça menor e quinta diminuta, com a sétima menor. Escutem. Segundo Pedro, é o acorde mais sexy de todos. Não me julgue. Eu fiquei com medo de perguntar por quê. Então é isso, gente. As 4 famílias estão aí. Agora a gente vai tocar tudo misturado. Que tava meio fácil, né? Só com a sétima, assim, só vamos... Não quer fazer das duas menores primeiro? Vamos fazer as duas menores? Então vamos fazer as duas menores. Lembrando a todos que aí a diferença entre uma e outra é a quinta, né? Então vamos nessa.
novo. E aí, o que ele parece? Então esse acorde ele tem essa característica confortável e consonante, né? Apesar de mais fechado e tristinho. Então eu vou dizer que é um acorde menor, com sétima menor. Muito bem. Adiante. Esse já tem um mistério, um desconforto dentro dele, né? Então eu vou dizer que é um meio diminuto. Tem esse trítono aí no meio, né? Conforme a gente vai avançando mais nesse estudo de percepção, esse reconhecimento dessas caras, desses sabores vai ficando mais importante. Por mais que seja muito importante também a gente conseguir identificar cada um dos intervalos e analisar cada um dos intervalos que estão dentro dele, para a gente conferir essa nossa primeira impressão sobre cada um deles. Mas é uma tarefa muito mais difícil também, a gente analisar cada um dos intervalos separadamente. A gente vai se apoiando cada vez mais nessas características gerais deles, né? Até porque esses que a gente chama na posição fundamental ainda está mais tranquilo, né? À medida que a gente for distribuir as vozes internas dos acordes de uma maneira mais prática mesmo, né? Porque essas aqui, por enquanto, são posições didáticas, né? A gente vai ter que olhar mesmo pra cara do acorde, porque se você for dissecar voz por voz, notinha por notinha, você vai enlouquecer. O ideal é que a gente consiga, né, dissecar voz por voz e nota por nota, mas esse é um trabalho mais longo e mais complexo. A verdade é que eu penso muitas vezes, eu olho a cara dele e aí penso na posição que ele tá e aí consigo dissecar voz por voz, uma coisa apoiando a outra. Exatamente, até porque isso vai ficar mais claro também um pouquinho mais pra frente, mas esse nosso raciocínio, ele parte da função do acorde no discurso... Isso, que normalmente ele tá atrelado a vindo de alguém ou indo para alguém, né? Então essas características de conforto, de desconforto, de consonância ou dissonância vão dizer pra gente muito da função que ele tem. E quando ele estiver inserido dentro de um discurso harmônico, isso vai ficar mais claro ainda. E essa cara dele, essa sensação inicial dele vai ser muito mais importante. Nesse sentido, os acordes são como as frases num discurso qualquer. Se você tira essa frase ou esse acorde de dentro do contexto total, muitas vezes ele altera totalmente o seu significado, entendeu? Vale aí tanto para acordes quanto para fake news, também, do mesmo jeito. Nesse momento que a gente estaria fazendo nessa metáfora é uma análise sintática de uma frase, né? Exato. E quando a gente fala de encadeamentos harmônicos, a gente está falando de interpretação de texto. Traçando um paralelo entre a língua portuguesa, a gramática e o estudo de harmonia é exatamente isso, uma boa analogia. Muito bem, vamos à mistura? Vamos misturar todos então? Tudo, então vamos maiores, dominantes, menores e meio diminutos. Boa, vamos lá. Cantei pouco hoje, vamos colocar em prática. Então a gente começou com uma terça menor aí, pronto. Né? E a gente já fica aí com duas famílias isoladas. Duas famílias isoladas. Aí eu também percebi que esse é um acorde consonante, ele não é um acorde com nenhum tipo de mistério ou de desconforto. Então, com uma quinta justa. E uma sétima menor. Então a gente chega numa tétrade menor com sétima menor. Perfeito. Sigamos. Mais uma vez. A terceira exposição. Então temos uma terça maior, começamos com uma terça maior, temos de novo um acorde bem consonante bem estável, com uma sétima maior, então é uma tétrade maior com sétima maior. Beleza.
Esse já vai ter esse clima de mistério e instabilidade, né? Que a gente pode chamar de dissonância, dependendo da situação. Ele tem uma terça menor e esse é um trítono. Uma sétima menor, então é um acorde meio diminuto. Meio diminuto, perfeito. Vamos lá, seguindo. Tem maldade aí, hein? Esse já me lembrou os Beatles, né? Já tem aquela cara daquele empilhamento vocal dos anos 50 e 60. Algumas pessoas podem reconhecer também como um acorde de blues, né? Tem até linhas de baixo de blues que são exatamente isso também. Bem essa pegada. Aí você pôs uma sexta já também. Pôs a sexta também, não tem jeito, né? Pra poder fazer 4 e cair na sétima no 1, tem que botar uma notinha a mais, né? Isso é verdade. Não tem jeito. Então é um acorde maior com sétima menor. Tem a terça maior, começa com uma terça maior, quinta justa e a sétima menor na ponta. Exato, muito bem. Mais um pouquinho, então. Bom, já peguei que tem uma sétima maior nas pontas. Se tem uma sétima maior, só pode ser um, né? Nesse caso, não tem outro jeito. Por enquanto. Tem uma terça maior. A quinta justa, então é um acorde maior com sétima maior. Não se assuste se porventura, é lógico que isso não pode ser usado como muleta, mas é normal que por enquanto a gente pegue alguns atalhos, vá direto naquela nota que só tem naquele acorde, e a gente usa isso como dica sobre qual que é ele. Isso já vai servir pra gente se acostumar muito com esse acorde nessa nota, porque a hora que a gente colocar essa nota num outro acorde, a diferença já vai saltar ao ouvido, desde que isso esteja muito estudado e muito internalizado. Por isso vale repetir as tétrades até que fique tudo claro. Usem sempre os sites de apoio, usem os exercícios que a gente passa no Instagram. Exatamente. Repitam a audição dos episódios, que esse é o único jeito. Se, por exemplo, toda vez que você ouvir uma sétima maior, você já imaginar a terça maior ali junto, quando você ouvir um acorde menor com sétima maior, aquilo vai saltar muito ao seu ouvido. Isso já vai ser uma dica gigante de que alguma coisa ali não é o que você está acostumado. Já vai matar o problema logo de cara. Aí a gente vai naquela direção do sabor das tétrades mesmo. Aí você vai salvando essas informações e usando-as de maneira cruzada, né? Para poder conferir e apoiar o conhecimento e a identificação do que você está ouvindo. Isso aí, exatamente. Seguindo. Então temos uma terça menor, né? Esse aí já tem aquela mostardinha. Acende uma luz, né? Aquele intervalo já com mostarda, com uma pimenta, que esse é o trítono. Então a gente tem uma tríade diminuta já nas 3 primeiras notas, que só pode levar a gente pro acorde meio diminuto nesse primeiro momento. Exatamente. Essa sétima menor. É isso aí. Vamos seguindo.
Boa, Bergib. Fantástico. Você quer que eu faça o quê? Você toca aí no Um coqueiro, pouquinho, né? Pra não matar todo mundo do coração aqui. Inclusive você mesmo. Bom, então começamos com uma terça maior e temos uma sétima maior ali na ponta, né? Não? Verdade. A região me enganou. A intenção era essa, né? Essa é uma maldade sempre no coração dos homens. É, aquela coisa. Quando a gente vai mais pro agudo, mais pro grave, a gente tem mais risco de se enganar. Então aí temos uma sétima menor. Sétima menor que me pegou essa pegadinha. Isso, os britos. Lembra dos britos, ó. Boa. A região é terrível mesmo, né? Pra lá do dó central, quase que um trítono, um trítono do dó central, a coisa já começa a ficar com aquela cor de harmoniazinha de apoio, né? Aquela coisa bem chatinha de escutar. Então, seguindo no trem azul aqui. E aí, Pedro? O que lhe parece? Esse é aquele acorde que já dá até aquele calor, né? Entendo como quiser. Então a gente começa com uma terça menor. Né? Tem o trítono ali. Então a terça menor e o trítono já é um meio de minuto. E mais a sétima menor. Exatamente. Beleza. Importante mesmo que você já saiba qual que é, cante as 4 vozes, né? Vai lá conferir, né? Você pode até usar essa conclusão para já ir guiando sua voz, mas cante elas para se acostumar com essa mecânica de cantar as 4 vozes, de ouvir as 4 vozes, de colocar esses sons no seu ouvido mesmo. Muito bem. Então vamos lá. Próxima. Ele começa com uma terça maior, tem uma sétima maior ali na ponta. Então é um maior com sétima maior. Perfeito. Mas na primeira audição dele, ele pareceu um pouquinho mais dissonante que o normal. O que aconteceu ali? O que aconteceu? A gente veio de um meio de minuto e baixou meio tom a tônica. O que aconteceu? Ó? Você faz... As vozes internas são as mesmas. Como eu só mudei a tônica, mudam todas as relações. Então, baixando meio tom a tônica de um acorde meio diminuto, você vai encontrar um acorde de sétima maior. Essa relação é bem interessante e ajuda a complicar a vida de quem está ouvindo e tentando identificar. Que no fim das contas é a minha função no cosmos aqui nesse momento, né? Na prática, o que você faz é você aumenta a distância da tônica para cada um dos intervalos. Perfeito, né? exatamente. Então a terça menor fica maior, a quinta diminuta fica justa e a sétima menor fica maior. Exato. Esse é um movimento muito comum no que a gente chama de resolução atrasada, né? Resolução deceptiva, essas coisas. Que você atrasa a resolução, você está caminhando para a tônica, digamos que você está indo para um dó maior, mas antes dele você toca um dó sustenido. Dó sustenido meio de minuto, e aí depois você desce só a tônica. É um baita de um movimento legal. É muito comum também quando o baixista erra e depois passa um pano. Isso também. O cara fala assim, espera aí que eu tô chegando, o baixista fala, entendeu? É isso que tá acontecendo. Muito bem, chegamos então à nossa primeira pausa, né, dessas primeiras exposição das tétras. Não se esqueçam, pratiquem nos aplicativos, nos sites, escutem, acostumem com o sabor de cada tétrade, internalize isso realmente. A gente fez passo a passo por intervalo, alguns usando alguns atalhos, fazer de diversas formas aqui para que você ache a que você gosta mais. Não use única e exclusivamente uma delas. Use o cruzamento dessas informações todas para poder fazer a identificação mais precisa. Isso aí. Entre nos sites, estude nos sites. Ouça esse episódio de novo, vai pausando a cada exemplo que a gente dá, tentando chegar na resposta antes de voltar a ouvir. Siga a gente lá no Instagram, que a gente vai fazer essa semana exercícios nos stories, que você pode acompanhar também. É bem divertido, numa forma de quiz, que o pessoal curte bastante fazer. Procure outras fontes, procure outros podcasts, outros canais de YouTube,
outros sites, outros aplicativos. Quanto mais meios diferentes você conseguir colocar essa informação dentro da cabeça, melhor para todo mundo. Lembrem-se, fontes múltiplas, ataquem de todos os lados. Nós não temos ciúme, muito pelo contrário. Em matéria de conhecimento, nós somos praticantes do poliamor. Vamos com tudo. Vamos nessa. Um episódio um pouquinho mais curto aí para compensar o da semana passada. Que nós pegamos pesado, né? Semana vazada foi tenso. Muito bem, então encerrados nossos exercícios de percepção, vamos para as nossas dicas culturais? Vamos para as nossas dicas culturais. E aí, Daniel, o que você tem pra gente hoje? Muito bem, hoje, como eu estive muito político, muito contracultural nesses últimos episódios, nas minhas últimas dicas culturais, eu vou continuar contracultural, mas talvez um pouco menos político. O livro que Ou não, pelo que eu tô vendo aqui. Um pouco. O livro que eu vou indicar para vocês é o que chama Punk, The Best of Punk Magazine. Ele é um livro que é editado pela Bridget Heard e o John Hallstrom. São facsímiles das primeiras edições de um fanzine muito importante na história da música pop e do rock internacional, né? Provavelmente você escutou rádio depois de 77, você foi influenciado pelo movimento punk, tem um monte de bandas que surgem depois disso. Esse fanzine era editado por frequentadores de um lugar chamado CBGB's, é um bar no East Village, em Manhattan, em Nova York, onde habitavam figuras icônicas que foram tomar de assalto o mercado da música da década seguinte, os Ramones, a Debbie Harry, o Television e uma série de outras bandas. Se você, por exemplo, leu alguma coisa como Chiclete com Banana, como Piratas do Tietê, como Revista Circo, como a Revista Animal, que também era fantástica, todas essas revistas tiveram influência de linguagem da Punk Magazine. Todos os fanzines. Então é incrível, não tem só música, a música é a trilha sonora disso, né? Essas bandas que eu disse, toda aquela cena que fervilhava em Nova York, que foi depois influenciar no outro lado do Atlântico o Sex Pistols, o Clash e todas as outras bandas de punk inglesa, mas surgiu de um botequinho incrível, né? Lá numa época onde aquela parte da cidade era extremamente degradada e foi levantada por esse movimento artístico. As pessoas passaram a prestar mais atenção lá no East Village e seguirem aquele movimento, e virou o pescoço das pessoas da indústria da música para aquela direção e transformou a capacidade de transformar o espaço, uma espécie de gentrificação positiva, se é que isso existe, né? Para quem já viu camisetas com o CBJB e acha que é uma sigla que a sua super loja de roupas favorita tinha inventado, não, é um bar que deu origem a grande parte da cena punk. Exatamente, um cara que, inclusive, a sigla é muito surreal, né? Porque a sigla de CBGB's, CBGB, é para Country, Bluegrass and Blues and Other Music. É CBGB, não CBJB. CBGB, CBGB's. É incrível um cara fazer um bar de blues e acabar criando o punk nos Estados Unidos. É surreal, só a música que traz. Então, se você nunca teve contato com a revista Punk, tem esse livro editado e é um formato álbum, assim, parece com uma revista bem grande, com uma edição muito bacana. Eu não sei, a minha edição é americana, não sei se tem edição internacional, mas eu comprei aqui, se você acha nas grandes livrarias. Aliás, vale a lembrança, mas quem me deu esse livro foi a mãe do Pedro, inclusive, por mais incrível que isso possa parecer. Nem eu sabia disso. Não, nem ela sabe, na realidade. Ela me deu um crédito na livraria, eu fui lá e comprei esse livro, mas quem me deu foi ela, tecnicamente, entendeu? Entendi, muito bom. Já vou roubar hoje. Mais alguma dica hoje? Não. Tem o filme também do CBGB. Se você não assistiu, para você entender essa história que eu tô falando, assista o filme com o Hilly Crystal, que é fantástico. Chama CBGB's, o berço do punk rock, ainda num tema relacionado. É fantástico. Tem apresentações dos caras fazendo os Ramones, fazendo o Talking Heads, fazendo o Blonde da Debbie Harry. É muito legal. O Hilly Crystal é o dono do CBGB's. Quem faz o papel dele é um cara, ficou muito parecido. Não, o cara não é parecido
parecido com ele na vida real, né? Mas a caracterização do cara foi fantástica. É o Alan Rickman, bicho, inacreditável. Parecia que estava vendo o cara. Um trabalho muito bom de caracterização de época, de instrumentos de época, de coreografia das bandas no palco. Vale a pena. CBGB's, o berço do punk rock. Pra quem se interessa também por essa cena punk dos anos 70, 80 principalmente, e tem mais facilidade com o inglês, vale a pena ouvir o podcast do Penn Jillette, que é um mágico americano, na verdade, mas ele participou muito dessa cena punk. Chamar ele só de mágico é uma sacanagem com ele mesmo. Ele tem ele é mais famoso pela carreira dele com Penn and Teller, que é uma dupla de mágicos, mas já teve programa de televisão. Ele fez um pouco de tudo, né? O cara é um multimídia. Ele é malabarista, na verdade, né? Mas já teve banda de punk, Exato. Já foi... Né, namorou com a... Momento Revista Contigo. Com a Debbie Harry. Debbie Harry, a própria do Blonde. Do Blonde, né? Ex-coelhinha da Playboy. Talvez a mulher mais linda de todo o punk rock, talvez do rock americano. Era muito amigo do Lou Reed. Que também é dessa cena, apesar de não ter tocado no Shibijibis. Então, ele participou muito dessa cena. E ele nesse podcast conta muitas histórias dessa época e como isso moldou muitas das ideias que ele tem hoje. É bem interessante. E a minha dica de hoje, não tenho nada contemporâneo, nada que seja específico que eu tenha visto essa semana, então vou dar uma dica mais geral, que é: ouçam Hamilton de Holanda, por favor. Agora. Por favor, ouçam Hamilton de Holanda. Já. Principalmente, entrei agora aqui no perfil dele e tem um disco novo que eu não ouvi ainda. Nem mas eu preciso consertar esse erro. Os 4 últimos que foram lançados quase simultaneamente, que ele fez em homenagem ao Jacó do Bandolim, que inclusive ele fez também um trabalho sensacional de ele usando um bandolim do Jacó do Bandolim, trazendo a sonoridade mesmo da época do Jacó, tentando resgatar a sonoridade e a linguagem do Jacó do Bandolim. Ele tem 4 discos, cada um focando em uma faceta do repertório do Jacó, né, que é o Hamilton de Holanda Trio Jacob 10, que é focado num repertório mais de improvisação, um pouquinho mais jazzística, o Jacob Bossa, o Jacob Black, o Jacob Baby, e todos eles valem muito a pena, assim como qualquer coisa que o Hamilton de Holanda põe a mão, vale a pena você ouvir, né? Porque é incrível um cara desse, né? Que tem um pé na tradição, mas não consegue deixar de tocar algo de diferente, contemporâneo. Você fala assim, eu acho que já exploraram tudo que se podia num instrumentozinho desse pequenininho, né? E etc. E você tá completamente enganado. Completamente. E ele tem, inclusive, da mesma forma que a gente estava falando do Nelson Faria, ele tem essa veia educacional também, né? Você entra no site dele e ele tem uma série de estudos, que inclusive estão gravados também, que são discos que tem no catálogo dele, mas todos esses estudos estão no site dele com o áudio de graça para você ouvir e as partituras para você estudar. Estudos em diversas linguagens, com diversos recursos diferentes, para você estudar no seu instrumento. Inclusive teve um que eu já estudei, até gravei e coloquei um vídeo no Instagram de um trecho dele, e vale muito a pena conhecer também. Cara, ele é incrível mesmo. Se existe, enfim, uma linguagem de improvisação brasileira, o Hamilton de Holanda faz parte dela, junto com o Nico Assunção, junto com Vitor Assis Brasil, junto com Gilson Penazeta e todos esses grandes improvisadores da música brasileira. Ele consegue pegar a linguagem do choro, a linguagem de improvisação do jazz, do samba e faz um caldeirãozão. Usar isso tudo de forma tão natural que não tem outra coisa, né? Vira ele. Você ouve e você sabe que você está ouvindo o Hamilton de Holanda. Exatamente. Não tem outra explicação. Muito bom, muito, muito bom. Se você não ouviu, vá. Agora. Muito bem, então esse foi mais um Semibreves, o episódio 13 de Percepção de Tétrades Ascendentes. Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquizuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquizuri e Daniel Lima, edição de Pedro Janquizuri e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem. Até, gente. A gente se ouve por aí. Valeu.